Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi a arte produzida lá no Egito Antigo, tá bom? Mas para a gente entender isso, a gente precisa levar em consideração alguns aspectos, como por exemplo, a questão da religião, a questão da política, né, que prevalecia naquela época. Dos primeiros faraós até o reinado do faraó Amenófis IV ou Akhenaton, toda a cultura do Egito dizia o seguinte: eles eram politeístas. O que significava isso? Que a religião do Egito Antigo era a de se acreditar em vários deuses. Então, todos os fenômenos que aconteciam, eles atribuíam a um deus. Eles eram politeístas. Segunda consideração, o faraó ele tinha duplo poderes. Né? Ele era visto como rei, né, a partir da sua autoridade com relação, né, às leis, né, que imperavam no Egito Antigo, mas ele era visto também como um deus, ou seja, a representação de um deus na terra. Toda a arte do Egito Antigo está intimamente ligada à religião. O que significa isso? Independente de ser o artista, todos no Egito Antigo acreditavam na sobrevivência da alma. Eles acreditavam na reencarnação. Tudo que eles produziam em vida era apenas para acumular bens, poderes, né, acumular riquezas, para que após a morte, numa outra vida, eles pudessem usufruir tudo isso. Toda essa crença ela era colocada para a sociedade baseada em critérios feitos pelos sacerdotes. Né? Os sacerdotes eles estavam por trás das decisões do faraó. Né? Então os sacerdotes eles tinham uma importância muito grande na sociedade do Egito Antigo. Muito bem, se tudo que eles tinham em vida era o propósito de se acumular para usufruir na vida após a morte, todas as decisões eram colocadas pelo faraó, inclusive na produção artística. Os artistas só poderiam produzir conforme, né, as regras impostas pelo faraó. Ou seja, o Egito Antigo, a arte é trabalhada a partir de convenções. Tá? Eles vão trabalhar a partir de regras, né, colocadas por esse faraó durante o reinado dele. Tá bom? Uma convenção que a gente observa claramente nas pinturas do Egito Antigo chama-se Lei da Frontalidade. O que significa isso? Toda representação humana, né, na pintura de um mural, por exemplo, este humano ele é representado da seguinte maneira: o tronco, peito e barriga para frente e todos os membros, pernas, braços e cabeças, de perfil. Né? Então, a lei da frontalidade diz o seguinte, que a representação humana numa pintura, o tronco dessa pessoa tem que ser projetado para frente, desenhado, pintado para frente, mas todos os outros membros do corpo, né, de perfil. E a gente pergunta, mas por que eles criaram essa convenção? O que nós sabemos que essas pinturas eram feitas dessa maneira, por quê? Porque comumente esses murais ficavam dentro de grandes palácios, né, grandes salões, e esses locais a luminosidade era precária. E essas figuras sempre feitas em tamanho real, né, pintadas em tamanho real. Então, para que uma pessoa, ao olhar para uma pintura dessa, não confundisse a pintura como sendo real, eles criaram esse mecanismo da lei da frontalidade. Porque senão a pessoa poderia parar em frente a uma pintura dessa e começar a conversar achando que essa pintura também era real. Por quê? Pelo tamanho, pela forma, né, pelos gestos, né, apresentados naquela pintura, ok? Então a lei da frontalidade é a convenção mais conhecida de uma pintura do Egito Antigo. Mas não é a única. Uma outra convenção diz respeito
a quem tinha poder na sociedade do Egito e quem não tinha poder. Então, as pessoas que tinham poder, como faraós, sacerdotes, escribas. Quem eram os escribas? Eram os secretários muito próximos, né, da confiança do faraó, que eles tinham uma função de calcular, né, organizar a economia do Egito, né? Ele é um secretário. Então, essas pessoas que na sociedade tinham poder, em uma pintura, elas eram representadas como gigantes. Então, elas eram representadas muito grandes, né? E as pessoas que não tinham poder nenhum, pequenos comerciantes, escravos, por exemplo, eles eram representados como anões, pequenininhos. Mas todos precisavam estar representados numa mesma cena. Por que isso? Porque se a função daquela vida em questão era acumular bens e riquezas, além do poder, isso significava que, numa sociedade do Egito Antigo, mostrava-se pela pintura quem tinha poder e quem não tinha poder, né? E isso era representado pelo tamanho das imagens representadas nessas pinturas, ok? Qual o tema que eles utilizavam? Qual o tema que eles pintavam? O seu dia a dia, né? Cenas do dia a dia, cenas que aconteciam normalmente, né, no Egito. Muito bem. Uma outra característica que a gente precisa entender no Egito é o uso da maquiagem. De início, os faraós, eles se apresentavam para a população com a cara limpa, né? Só que o povo não sabia quem é que estava ali naquele momento. Era o faraó enquanto rei ou era o faraó enquanto a representação de um deus na terra? Isso ficava muito confuso para a população. Então os artistas criaram um mecanismo, galera, da maquiagem de rena. E a maquiagem no teatro, ela tem um propósito como se fosse uma máscara de cobrir o rosto do artista. Tal qual os artistas lá no Egito, eles criam a maquiagem de rena para diferenciar, né, a representação do faraó durante o seu posicionamento, né, diante da população. Então, quando o faraó queria aparecer para a população como rei, ele ia normalmente, né, com a cara limpa. Mas quando o faraó ele aparecia como representação de um deus na terra, aí sim, ele era maquiado. Isso fez com que a população do Egito, a sociedade do Egito Antigo, soubesse quem estava ali falando com eles naquele momento. Outra coisa, técnica. Na pintura, o Egito Antigo, galera, eles trabalhavam com uma técnica chamada afresco. O que é isso? Nas paredes, eles vão passar uma massa úmida. Eles vão cobrir a parede toda com uma massa úmida, uma argamassa. Então, enquanto essa parede estiver úmida, aí sim os artistas vão produzir a imagem, vão pintar, né? Então, afresco é uma técnica onde se pinta, né, com o suporte úmido. Tá? No caso do Egito, eles produziam grandes murais nas paredes. Então, eles fazem a pintura nas paredes úmidas. Beleza? Bom, como eles acreditavam na sobrevivência da alma na vida após a morte, é interessante dizer que era comum, quando o faraó morria, aqueles que gostavam muito do faraó, que estavam muito próximos do faraó, cometiam suicídio. Tá? Por quê? Porque acreditavam que, também morrendo, eles voltariam numa outra vida servindo ao mesmo faraó. Kobe, como é que você diz isso? Isso daí, gente, são pesquisas feitas por arqueólogos, né, por historiadores, por cientistas, tá? Aonde? No Egito, né? Nas pirâmides do Egito, nos grandes salões, nos grandes palácios do Egito. E aí foram descobertas, né, várias relíquias, foram descobertos vários objetos
que pudessem comprovar mais ou menos a época e qual a narrativa, né? O que estava por trás daquela história a partir desses objetos encontrados. E aí, galera, é importante a gente falar, em termos artísticos, por exemplo, que nós temos 3 faraós que foram extremamente importantes para a história da arte. O Amenófis IV, ou Akenaton. Tá? O Amenófis IV, ele se torna faraó aos 16 anos. E aí ele se casa com o que seria a primeira mulher faraó do Egito Antigo, Nefertiti. Tá? Só que Amenófis IV, aos 20 anos de idade, ele começa a ficar louco, a enlouquecer. Tá? E quando ele começa a ter problemas psiquiátricos, e até por influência de Nefertiti, ele faz uma mudança radical nas regras do Egito Antigo. Amenófis IV vai destituir o poder dos sacerdotes. Ele elimina os sacerdotes das decisões do Egito Antigo, durante o reinado dele. E aí ele acaba também com o politeísmo, com a religião de se acreditar em vários deuses. Aí ele vai instituir 2 deuses apenas, um que representa o bem e outro que representa o mal. Outra coisa que o Amenófis IV faz é acabar com as convenções, com as regras para os artistas. Então ele acaba com a lei da frontalidade, ele acaba com o critério de representação de alguém que tenha poder como gigante, quem não tem poder nenhum como anão. Tá? E ele faz com que os artistas pudessem produzir livremente, usando a própria criatividade. Né? Então o Amenófis, ele tem uma importância para a história da arte, por quê? Porque ele dá total liberdade para o artista produzir, né? O que antes não acontecia. Antes os artistas produziam conforme as regras impostas pelo faraó.